Quando falamos sobre força mental, estamos falando sobre algo profundo e poderoso. Estamos falando sobre a capacidade de controlar a nossa mente, de não deixar que ela nos controle. É como ter o poder de direcionar os nossos pensamentos para lugares mais positivos, para longe da autocrítica cruel e da vergonha que nos consomem. Pense nisso. Você já se pegou preso em um ciclo interminável de pensamentos negativos sobre si mesmo? A força mental é aquilo que te ajuda a sair dessa espiral e a focar em algo construtivo, como aquela conversa importante com o seu filho ou o relatório que você precisa escrever. Talvez você já tenha experimentado aquele impulso instantâneo de responder com sarcasmo quando alguém te faz um comentário maldoso. A força mental é o que te permite segurar esse impulso e escolher uma resposta mais assertiva ou até mesmo optar por não responder. É como se você tivesse o controle das rédeas, não deixando as emoções e impulsos te levarem para onde eles querem. No entanto, é importante lembrar que nem tudo na nossa mente pode ser controlado. Às vezes, uma memória específica surge do nada, ou sentimos medo intenso sem motivo aparente. A força mental não significa ter um controle absoluto sobre tudo que passa na nossa mente. É mais sobre entender quais partes podemos controlar e fazer isso de forma eficaz quando necessário. Pare para pensar. Você já teve uma preocupação aleatória que simplesmente surgiu na sua mente? Não é algo que você escolheu pensar, mas de repente está lá, causando ansiedade. A força mental não te impede de ter esses pensamentos, mas te dá a capacidade de decidir se vai continuar se preocupando com eles ou se vai redirecionar o seu foco para algo mais positivo. Da mesma forma, é comum ouvir algo insensível vindo de alguém. Você não pode controlar o que os outros dizem, mas você pode controlar como reage. Se alguém te magoa com palavras, a força mental entra em ação permitindo que você escolha se vai responder de forma agressiva ou se vai tomar a decisão consciente de não dar importância a comentários negativos. Uma das coisas mais incríveis sobre desenvolver a força mental é que ela pode melhorar significativamente como você se sente emocionalmente. Sabe aquela ansiedade constante que parece não ter fim? A única maneira de realmente diminuir essa ansiedade a longo prazo é aprender a controlar os padrões de preocupação que invadem a sua mente. É como se você fosse o comandante da sua própria nave, direcionando os pensamentos ansiosos para longe. E o mesmo vale para as outras emoções. A raiva, por exemplo. Se você tende a ficar irritado ou ressentido frequentemente, a chave para controlar essa raiva está nos seus padrões de pensamento. Quando você aprende a direcionar os seus pensamentos de maneira construtiva, a raiva perde força. É como desarmar uma bomba prestes a explodir. A baixa autoestima também pode ser combatida com força mental. Aquela voz interna que sempre te critica e te faz se sentir inadequado. Ela não precisa te controlar. Ao aprender a gerenciar os padrões de autocrítica, você começa a construir uma autoimagem mais positiva e confiante. É como se você estivesse trocando uma lente negativa por uma lente positiva. Agora, como desenvolver essa força mental? É como qualquer tipo de treinamento. É preciso dedicação e prática constante. Aqui eu vou te passar 3 hábitos pequenos, mas poderosos, que podem te ajudar a construir sua força mental e resiliência emocional ao longo do tempo. Primeiro, seja honesto consigo mesmo sobre como você se sente emocionalmente. Parece simples, não é? Mas muitas vezes evitamos encarar as nossas emoções de frente. Imagine que você teve uma discussão intensa com o seu parceiro ontem à noite. Hoje de manhã, um colega de trabalho pergunta como você está e você responde automaticamente: "Estou bem." Só que por dentro você sabe que não está nada bem. Por que fazemos isso? Por que evitamos dizer como realmente nos sentimos? A verdade é que ao evitar as nossas emoções, estamos ensinando ao nosso cérebro que esses sentimentos são ruins e perigosos. E adivinha o que acontece quando o nosso cérebro percebe algo como perigoso? Ele entra em modo de alerta máximo, causando mais ansiedade e estresse. O caminho para construir a força mental começa com a honestidade emocional. Quando você reconhece e verbaliza suas emoções, está desativando o alarme de perigo do seu cérebro. E não é só isso.
Ser honesto sobre como você se sente também ajuda a normalizar as emoções negativas. Todo mundo tem dias ruins. Todo mundo se sente magoado ou frustrado em algum momento. Ao falar abertamente sobre isso, você está mostrando ao seu cérebro que essas emoções são normais e não precisam ser temidas. É como tirar o poder do monstro embaixo da cama. Mas ser honesto consigo mesmo não significa que você precisa sair por aí compartilhando todos os seus sentimentos com o mundo. Não é sobre se expor desnecessariamente, mas sim sobre reconhecer a si mesmo de forma autêntica. Por exemplo, se você não se sente confortável falando sobre a briga com o seu parceiro no trabalho, você ainda pode admitir para si mesmo que está se sentindo abalado e que talvez precise de um tempo para processar isso. Agora vamos falar sobre um hábito que muitas vezes passa despercebido: a viagem mental no tempo. Já aconteceu de você ficar remoendo o passado, revivendo situações dolorosas ou preocupado excessivamente com o futuro? Isso é o que eu chamo de viagem mental no tempo. E embora seja uma habilidade incrível que nos permite planejar e relembrar, também pode ser uma armadilha para a nossa saúde mental. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está dirigindo e fica preso em um congestionamento. Em vez de simplesmente aceitar a situação, a sua mente começa a divagar. Você se pega pensando naquela situação que teve com um amigo semanas atrás. Você começa a se torturar mentalmente, pensando em como poderia ter respondido de forma diferente. E de repente você está se sentindo zangado e frustrado, mesmo que a situação atual não tenha nada a ver com o que aconteceu no passado. Ou talvez você esteja deitado na cama à noite, prestes a dormir, quando de repente começa a se preocupar com tudo o que precisa fazer no dia seguinte. Sua mente começa a criar cenários terríveis e você fica ansioso, mesmo que o futuro ainda não tenha acontecido. É como se você estivesse criando o próprio monstro que te assombra. Essa viagem mental no tempo é como uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. É como um martelo que pode ser usado para construir algo incrível, mas também pode ser usado para quebrar coisas. Quando usamos essa ferramenta de forma consciente e direcionada, ela se torna uma aliada poderosa para construir a nossa força mental. A chave aqui é aprender a manter o foco no presente. Quando você está parado no semáforo, ao invés de se perder em pensamentos sobre passado ou futuro, tente se concentrar no que está acontecendo ao seu redor. Ouça a música que está tocando no rádio, observe os detalhes do ambiente, respire fundo e esteja presente no momento. Essa prática simples, mas intencional, te ajuda a evitar a armadilha da viagem mental no tempo. E quando você estiver fazendo uma atividade, como uma corrida, concentre-se totalmente nela. Sinta a textura do chão sob os seus pés, o ritmo da sua respiração, a sensação do ar no seu rosto. Se a sua mente começar a se preocupar com o futuro ou a reviver o passado, traga ela de volta ao presente. É como se você estivesse treinando seus músculos mentais para ficarem cada vez mais fortes. Agora, uma parte fundamental da força mental é a capacidade de resistir a impulsos não saudáveis. Quantas vezes você já se viu prestes a tomar uma decisão impulsiva que sabia que não era boa para você? Talvez você estivesse à beira de comer um pedaço extra de bolo, mesmo sabendo que já estava satisfeito. Ou talvez você estivesse prestes a responder de forma ríspida um comentário desagradável de alguém. Aqui está o truque. Simplesmente resistir a esses impulsos nem sempre funciona. É como tentar parar um carro em alta velocidade usando apenas as mãos. É difícil e muitas vezes não dá certo. Em vez disso, você precisa de algo mais poderoso para desviar o carro do caminho errado. É aí que entra o poder dos valores. Em vez de focar no impulso momentâneo, foque nos seus valores mais profundos. Imagine que você está lutando contra o desejo de comer aquele pedaço extra de bolo. Em vez de apenas repetir para si mesmo, não coma o bolo, pergunte a si mesmo por que isso é importante para você. Por que você quer resistir a esse impulso? Talvez seja porque você valoriza a sua saúde e sabe que comer demais não é saudável. Ou talvez seja porque você quer se sentir bem consigo mesmo e sabe que ceder ao impulso vai te deixar com remorso depois. Quando você se conecta aos seus valores, a decisão de resistir ao impulso se torna muito mais forte. E não é só sobre resistir a impulsos alimentares. Pode ser resistir ao impulso de procrastinar, de responder de forma negativa a alguém, ou de evitar uma conversa difícil.
Ao alinhar as suas ações com seus valores, você está construindo a sua força mental e tomando decisões mais conscientes e positivas. A verdade é que todos nós temos uma batalha interna acontecendo o tempo todo, entre aquilo que queremos fazer agora e aquilo que sabemos que é melhor a longo prazo. A força mental é como o guerreiro que nos ajuda a escolher a batalha certa, a lutar contra os impulsos que nos prejudicam e a seguir o caminho que nos leva aos nossos objetivos mais profundos. Pode não ser fácil no começo. Resistir a impulsos, ser honesto sobre as emoções e manter o foco no presente exigem prática constante. Mas a jornada vale a pena. A cada pequeno passo que você dá em direção à construção da sua força mental, você está fortalecendo a sua resiliência emocional e se tornando mais capaz de enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança. Então, da próxima vez que você se pegar preso em pensamentos negativos, quando sentir a urgência de ceder a um impulso não saudável, ou quando a viagem mental no tempo te levar para longe do presente, lembre-se da sua força mental. Lembre-se de que você tem o poder de direcionar a sua mente, de escolher ações alinhadas com seus valores, de ser honesto consigo mesmo e de manter o foco no que realmente importa. Cada vez que você escolhe a honestidade sobre os seus sentimentos, o foco no presente sobre a viagem mental e os valores sobre os impulsos, você está escrevendo um capítulo poderoso na sua história de vida. Então, que tal começar agora? Que tal dar o primeiro passo em direção a uma mente mais forte e resiliente? Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. A força mental está ao seu alcance, esperando para ser desenvolvida. E cada dia que você pratica esses hábitos, você está plantando as sementes de um futuro mais confiante e positivo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E não deixa de assistir esse vídeo que o YouTube está te sugerindo, tenho certeza que você vai gostar. Te espero no próximo vídeo. Tchau!